Olá e seja bem-vindo à nossa disciplina, a história da missão cristã. Agora estamos pensando sobre a missão da grande reforma e pensando sobre algumas das pessoas que anteciparam o tempo do Lutero e Calvino. Estamos pensando principalmente neste momento sobre a pessoa de Pedro Valdo, um reformador na sul da França que podemos observar baseado em nossa palestra anterior. Era um homem que tinha muitos valores que a gente ia reconhecer hoje em dia como valores bíblicos e evangélicos. O Pedro Valdo, depois de sua conversão, se tornou uma pessoa buscando literalmente cumprir o Novo Testamento de acordo com o ensino de Cristo Jesus. É homem rico, um comerciante, casado, com família, mas ele vendeu tudo, colocou em ordem a vida da sua esposa e filhos e literalmente doou o resto das suas riquezas aos pobres. E começou a pregar o evangelho no idioma do povo e não ia usar latim. E com o tempo, ele foi tão bem sucedido em seu trabalho que ele desenvolveu um grupo de seguidores que também, legos, pregando a palavra de Deus, por meio de memorizar grandes quantias da palavra de Deus. E literalmente foram pregadores da palavra de Deus porque foram pessoas que memorizaram a palavra de Deus. No início, Pedro, seus seguidores, não pensavam em romper com a Igreja Católica Romana. Nós vamos ver este padrão se repetindo. Também Lutero não quis se romper com a Igreja Católica. Literalmente, não foram os reformadores que quis se separar da Igreja Católica, foram a própria Igreja Católica que não quis ter por perto, dentro da Igreja Católica, um movimento de reforma. Pedro só queria pregar o evangelho aos pobres. Isso foi o desejo do Valdo. Ele foi até a Roma durante o terceiro concílio de Latrão para solicitar o reconhecimento de seu grupo de pregadores leigos. E o Papa Alexandre III concedeu aos pobres homens de Leão autoridade limitada para pregar a palavra do Senhor. Mas ele os advertiu a pedir permissão aos padres e bispos locais, em primeiro lugar, antes de começar qualquer campanha de pregação ali entre o povo. Pedro e seus pobres homens de Leão concordaram com esta orientação do Papa em fazer isso, mas infelizmente os padres de Leão negaram o seu pedido de pregar publicamente o Evangelho de Cristo Jesus. Pedro declarou, citando as palavras de Deus, devemos obedecer a Deus e não os homens. E seus seguidores continuaram a pregar a palavra de Deus. Como resultado, o Conselho de Verona os excomungou em 1184. Aparentemente, a excomunicação não diminuiu o crescimento deste movimento dos valdenses, pois os valdenses se espalharam pela Itália, Alemanha, Boêmia, Espanha, Holanda. A hierarquia católica os perseguiu agressivamente e até montou uma cruzada contra eles na sul da França. Literalmente, a gente está quase sem palavras para
para descrever isso. Uma cruzada igual a uma cruzada montada contra a fé islâmica, inimigo, entre aspas, da Igreja Católica. Pelo menos dá para entender disputa sobre quem vai controlar Jerusalém, quem vai controlar a terra de Israel, terra de Jesus Cristo. Dá para entender, sem concordar, mas pelo menos dá para entender. Mas montar uma cruzada contra os pregadores pobres de Leão, que seu pecado principal é de pregar o evangelho aos mais necessitados, isso desafia compreensão. Mas é isso que aconteceu. E, infelizmente, foi uma cruzada feita com muita brutalidade, muita perseguição, até tortura e morte. Durante esse período, devido a esta perseguição, muitos valdenses fugiram para os vales mais isolados nos Alpes e até hoje as igrejas valdenses na Europa são encontradas lá, bem no alto dos Alpes, na França, partes de Suíça e norte da Itália. Para lá, eles buscaram um refúgio. Mais tarde, durante o período da Grande Reforma, muitos se juntaram à Igreja Reformada ou se juntaram com os anabatistas. Mas algumas dessas pessoas permaneceram distintos e continuaram com suas próprias igrejas. Ainda hoje existe uma igreja valdense na Europa, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e tem uma presença surpreendentemente significativa dos valdenses em nosso país vizinho de Uruguai. Então, qual foi o ensinamento dos valdenses que provocaram tanta confusão na parte da Igreja Católica para entender este ensino como uma ameaça contra a sua própria missão e vida? Os valdenses enfatizavam a Bíblia em suas pregações e em seus ensinamentos. Foi um movimento que deu muito ênfase à palavra de Deus, até o ponto de memorizar grandes trechos da palavra de Deus. A questão, abrindo parêntese, a questão de memorizar a palavra de Deus, normalmente é um sinal que a confissão de crença na autoridade da palavra de Deus passou por um valor do coração valorizando a palavra de Deus. Porque é uma coisa dizer de boca para fora, eu creio na Bíblia, eu creio que seja importante, eu creio que a pessoa precisa pregar e ensinar a Bíblia, seguir a Bíblia. Fácil para alguém dizer. Mas quando você começar a memorizar trechos da palavra de Deus, meditar nesses trechos com uma certa frequência, de preferência diariamente, você está internalizando a palavra de Deus. É óbvio, foi isso que aconteceu no movimento dos valdenses, e eu vou dizer que normalmente isso é um sinal bem positivo de um movimento missionário que é saudável. O missionário tem paixão pela palavra de Deus, acaba memorizando, absorvendo a palavra de Deus, ou por meio de memorizar os trechos da palavra de Deus, ou por meio de memorizar grandes narrativas da palavra de Deus. Mas esta tentativa de internalizar a palavra de Deus é um sinal de saúde espiritual na missão cristã. Pedro Valdo patrocinou sua própria bolsa traduções da Bíblia em idiomas locais e incentivou
seus seguidores a memorizar as Escrituras e viver de acordo com elas. Mais uma vez, bom sinal que isso é um movimento missionário evangelístico que tem todos os traços da igreja primitiva. Os valdenses enfatizavam a importância da pregação e permitiam que tanto leigos quanto mulheres leigas pregassem. Isso foi o costume deles. Eles ensinavam que os cristãos deveriam viver de acordo com o Sermão da Monte, como até referencial de ética. Os valdenses rejeitavam as missas e as orações pelos mortos e pregavam que o purgatório era simplesmente os problemas que afetavam os cristãos em sua vida terrena, porque um dia vai chegar o céu e tudo vai ficar para trás. Eles se rebelaram contra a adoração ou a missa sendo conduzida em latim. E eles fizeram questão que isso não pode ser feito. Eles rebelaram contra orações feitas em favor pelos mortos. Eles enfatizaram que o uso de latim foi desnecessário porque não ajudou na comunicação do conteúdo do culto, porque pessoas não conseguiam entender latim. Eles declararam que os sacramentos oferecidos por padres imorais eram inválidos e ensinaram que os leigos podiam se confessar. Neste sentido, eles estavam se identificando com movimentos de reforma no século III e IV século, embaixo do liderança do Tertuliano e outros, que também falaram que não, padres imorais, seu ministério não tem efeito gracioso, tem que ter ministros comprometidos com Deus para ter um ministério abençoado e ungido por Deus. Eles recusavam-se a fazer juramentos e sustentavam que qualquer ato de tirar a vida humana a vida humana era pecado. Neste sentido, podemos ver até o precursor do movimento anabatista, que ensinou a mesma coisa, porque isso foi seu entendimento do Sermão do Monte. Por fim, eles ordenaram seu próprio clero e tinham bispos dentro do seu movimento, padres e diáconos, para liderar as suas igrejas. Os valdenses atiraram atenção favorável por seu modo de vida. Eles eram pessoas sérias e eles foram reconhecidos como pessoas sérias. O grande historiador Kenneth Scott Latourette os descreveu da seguinte forma: em sua maioria, os valdenses eram pessoas humildes e até mesmo seus inimigos os descreviam como pessoas que se vestiam com simplicidade, eram diligentes, trabalhavam com as mãos, eram castos, temperantes no comer e no beber. Eles eram pessoas que recusavam-se a frequentar tavernas e bailes, eram sóbrios e verdadeiros no falar. Evitavam a raiva e consideravam o acúmulo de riquezas um mal aqui neste mundo. Os valdenses eram um movimento de reforma significativa e fizeram um impacto evangelístico impressionante em seu período. Infelizmente, a perseguição foi tão severa que a influência deste movimento foi limitada a certas regiões nas extremas alturas das montanhas dos Alpes. Mas seu exemplo deixou um exemplo que inspirou pessoas mais para frente na grande reforma. Neste sentido,
Pedro Valdo, os valdenses, quebraram galho e abriram o caminho para a grande reforma que ia levar o caminho para o início do movimento missionário ao nível mundial. Nós vamos parar aqui e a próxima vez nós vamos conhecer mais uma pessoa significativa para nosso estudo, o grande professor do Oxford, John Wycliffe, e seus seguidores, os Lollardos. Até a nossa próxima conversa.